Saudações, senhoras e senhores, moços e moças. Aqui é Diogo Rafael Moreira, do blog católico247.com, para a 7ª aula do curso Fundamentos do Sedevacantismo. Nesta aula, nós vamos falar sobre a segunda via. A segunda via é aquela que parte do conceito de igreja. O que é, afinal, a igreja? A igreja que Cristo fundou sobre a terra, o que ela é? Como defini-la? Antes de partir para a definição, eu gostaria de fazer duas coisas. Primeiro, eu gostaria de apontar para duas encíclicas do Magistério Autêntico da Igreja que falam justamente a respeito desse assunto. Elas falam muito sobre a igreja. A primeira delas é a Satis Cognitum, do Papa Leão XIII. Essa encíclica ela é riquíssima e eu recomendo a todos que desejam aprofundar o seu conhecimento sobre a Igreja de Cristo que vão direto para a leitura dela. É muito importante realmente. E o Papa escreveu essa carta encíclica realmente para trazer de volta, certo, as pessoas que ou saíram da Igreja ou que se encontram fora dela. Então ele trabalha principalmente sobre a nota da unidade da Igreja. Como a Igreja Católica é a única igreja realmente una. E ele prova, então, tanto para os hereges protestantes, que esta igreja deve ser visível. E prova para os cismáticos, que dizem que a igreja é visível são eles mesmos, que é necessário para ser igreja ter o aspecto monárquico da igreja, quer dizer, ter uma cabeça visível, que é o sumo pontífice. Então, ela é realmente muito persuasiva, muito interessante, eu recomendo a todos. Não somente a católicos, certo? Mas inclusive para aquelas pessoas que estão começando a estudar a Igreja Católica ou querem ter uma noção realmente clara e exata do que é a Igreja Católica. Então essa é a melhor fonte que eu poderia indicar. E o segundo documento que eu gostaria de apontar é a Mystici Corporis Christi, do Papa Pio XII. É um excelente documento também, só que esse vai se voltar mais para a definição de igreja, sim, principalmente para a definição de igreja, mas sob o título de Corpo Místico de Cristo. Ele afirma, o Santo Padre, que esta encíclica é ideal, ou dirigida principalmente, para os fiéis, né, inclusive fiéis leigos como nós, né, que gostariam, ou que nas circunstâncias atuais, né, desejam ter uma melhor compreensão, então, do que é esse grande mistério que é a igreja ser o corpo místico de Jesus Cristo. Então, vale muito a pena, documento muito bom, principalmente para os católicos militantes, né, que desejariam compreender esse significado da igreja, sendo o corpo místico de Cristo, e também estar imune a alguns erros que já existiam naquela época e que são, por assim dizer, canonizados pela Igreja Conciliar. Então, vale muito a pena mesmo, certo? Agora, na nossa definição de igreja, nós não vamos entrar em todos os detalhes que o Papa Pio XII coloca na encíclica, certo? Nem seria possível, no espaço que nós escolhemos para dar essas nossas lições, falar sobre tudo isso. Então nós vamos direto para, por assim dizer, a definição consagrada de igreja que você encontra lá no seu Catecismo de São Pio X, que você vai encontrar a maior parte das obras teológicas, que é a definição mesmo que você vai achar até na Mystici Corporis Christi, que é a missão, que é a definição feita por São Roberto Bellarmine. Mas por que São Roberto Bellarmine? Por que escolher São Roberto Bellarmine para nos dar a definição de Igreja Católica? Bom, para ser breve, basta dizer assim, porque ele é um doutor da Igreja, porque ele está à prova da grande heresia eclesiológica que já houve, a maior heresia que já houve sobre a igreja, que é o protestantismo. Então, se nós pegássemos de São Tomás não viveu para ver os ataques do protestantismo à religião católica, certo? Agora, São Roberto Bellarmino, sim, e ele defendeu a fé católica contra os autores controversistas, contra aqueles que queriam impugnar a verdade da religião católica. Então, essa definição de São Roberto Bellarmino, ela foi posteriormente adotada pelo magistério da igreja, pelos catecismos,
pelos manuais de teologia, justamente porque ela está desenhada realmente para colocar o dogma católico perante daqueles que tentam impugnar. Então elas têm inteiramente ali uma definição total realmente e a prova de bala contra os ataques dos protestantes. Então o primeiro dos nossos motivos realmente é esse, é o doutor das controvérsias. São Roberto Bellarmino triunfa sobre Lutero, sobre Calvino. Ele triunfa sobre os teólogos protestantes. Então, a sua definição é segura. A sua definição ela é exata. É sob medida realmente para colocar a clareza da fé contra as trevas do protestantismo. Segundo ponto. São Roberto Bellarmino, ele é santo e é doutor da igreja. Isso está na Providentíssimos de Pio XI, que o declarou como doutor. Ele fala assim que por um conselho da providência divina, o homem mesmo foi elevado aos altares. Então, não só a obra dele que foi ovacionada pela Santa Igreja, pelo consenso unânime dos teólogos, e principalmente, isso aumenta ainda mais a sua glória, do Concílio Vaticano I, onde estava lá a Bíblia, a Suma Teológica e a obra de São Roberto Bellarmino. Certo? Então, isso faz dele um grande fonte para nós e torna providencial realmente. E um autor especial para a gente consultar, entende? Quando a gente quer compreender a igreja. Ele é o grande proponente da eclesiologia católica e da doutrina da infalibilidade papal. Então, ele é realmente autor de ouro e, como diz o Papa, um conselho providencial, por um conselho da providência. Então, ele se torna doutor. Então, se é a providência que quis ele se tornasse doutor na nossa época, lá no século passado, pouco antes da desgraça conciliar, então é porque a gente deve prestar muita atenção para o que ele tem a nos dizer a respeito, certo? Da igreja. Outro ponto, Fátima. O dia da festa de São Roberto Bellarmino, escolhido pelo Papa, foi justamente o dia da primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima, onde ela daria ao mundo avisos graves sobre os riscos que o mundo corria, que a Santa Igreja corria, se as pessoas não se convertessem. Então vejam, dia 13 de maio é a festa de São Roberto Bellarmino. Justamente nesse dia. Será que não é novamente a providência querendo nos aconselhar a voltar os nossos olhos para São Roberto? Será que perante os castigos que viriam então, a partir de 1960, como disse a irmã Lúcia, será que não é para São Roberto Bellarmino que nós temos que olhar para poder resolver esse problema que nasceu lá nos 1960? Com a apostasia geral na igreja? Será que não é ali que está a solução? Então, essa é mais um ponto a favor do estudo da obra de São Roberto Bellarmino, na sua eclesiologia e mais tarde, como nós faremos na próxima aula, no estudo do que aconteceria se um Papa se tornasse um herege manifesto. Certo? Por quê? Porque o que São Roberto Bellarmino fala a respeito do Papa herético simplesmente deriva da sua definição de igreja e, portanto, é algo seguro. Simplesmente deriva da doutrina que a igreja sempre ensinou, a doutrina que a igreja endossou no Vaticano I e também, isso é importante, na Mystici Corporis Christi. Sim. Você pode ler a Mystici Corporis Christi e você vai encontrar lá Bellarmino e sua definição de igreja. Então, vocês vejam que tem muito peso a opinião de São Roberto Bellarmino e que, na verdade, essa opinião é simplesmente a exposição do dogma católico sobre as prerrogativas da igreja e do papado. Simplesmente isso. Então, é a afirmação da fé católica em um tempo de muita heresia. Por isso é muito importante. Então, é pio e sábio inclinar os nossos ouvidos para escutar São Roberto e ver qual é a definição que ele nos dá de igreja. E assim nós conseguiríamos entender com clareza, é esse o papel da segunda via, que coisa é esta igreja conciliar emanada do Concílio Vaticano II. Aí nós vamos compreender realmente. E nós veremos que ela não pode ser a Igreja Católica, mas é algo realmente diferente e nós entenderemos bem o que é, do que isso se trata.
Muito bem, então, agora vamos para a segunda parte da nossa aula, falar sobre a definição de São Roberto. Não mais sobre o homem, o santo que ele foi, grande teólogo, mas sobre aquilo que ele nos deu, que é muito precioso, que é essa definição de igreja, que usamos até hoje, mediante o magistério autêntico. Então, a definição de São Roberto Bellarmino é assim: igreja é o conjunto dos fiéis unidos pela profissão da mesma fé e comunhão dos mesmos sacramentos, sob o governo dos legítimos pastores, especialmente o vigário de Cristo na terra, o romano pontífice. Essa é a definição. Guarde bem essa definição e você verá que aqui abaixo eu coloquei a definição, como falei agora, mas também a sua versão em latim, certo? Que está no seu De Ecclesia, parte do De Controversias, que é a sua grande obra, né? Muito bem. Então, essa definição agora eu desejo explicar, certo? Porque cada parte dessa definição é essencial para compreender o que constitui um membro desta organização, desta espécie chamada Igreja Católica. Cada uma dessas partes é essencial. Não tem nenhuma parte que seja supérflua. E isso é fundamental porque se você não compreende essas três partes aqui, você vai se enganar quando você vai tirar suas conclusões sobre o que é um católico e o que é um não católico. O que é um católico, o que é um herege, cismático, etc. Então, fundamental. Então, a primeira característica de um católico e o fundamento de todas elas é ele ter a fé católica. Ele precisa ser, para ser católico, fiel. Tem de ser fiel. Ele tem de ter a fé, daí que vem o nome, né? E essa fidelidade, ela significa uma adesão integral à verdade revelada por Deus. Entende? Portanto, a pessoa não pode crer apenas em algumas coisas ou em tudo menos uma coisa. Não, ela precisa acreditar em tudo o que Cristo revelou. Portanto, fica claro que hereges e cismáticos, judeus, pagãos, muçulmanos, não podem ser considerados membros da igreja de forma alguma, porque eles não têm um fundamento, que é a fé católica. Os judeus e os pagãos, eles não acreditam realmente nesse fundamento. Os hereges e os cismáticos, eles acreditam em algumas coisas, mas isso não lhes aproveita em nada, como o Papa Leão XIII coloca muito bem na Statis Cognitum, porque o que eles aceitam é por causa da sua opinião, do seu juízo. Eles não acolhem realmente as palavras que Deus ensinou. Eles acolhem apenas aquilo que eles querem acreditar. E isso já não é fé. Se você duvida de uma coisa que Deus disse, você já não tem a fé verdadeira, é uma fé meramente humana. E é isso que acontece com os protestantes, é isso que acontece com os ortodoxos. Eles aceitam apenas um pedaço da fé e não a fé inteira. Certo? Então, se você não tem um fundamento, como é que você vai ter a esperança e a caridade sobrenatural? Isso não é possível. Entende? Esse fundamento aqui é muito importante para você ser um membro da igreja. E um detalhe, como foi visto, a igreja ela é um conjunto, ela é algo visível, ela é um corpo realmente. Certo? Como o Papa coloca na Mystici Corpus, é um corpo místico de Cristo. Então, a igreja ela tem uma estrutura jurídica, certo? Ela é realmente visível. Os homens podem reconhecer a igreja, certo? Por isso que, para o fiel ser membro da igreja, ele precisa professá-lo externamente. Ele precisa realmente confessar a fé. No creio, por exemplo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, a profissão da fé, ela nos faz católicos. Se eu professar uma outra fé, publicamente, eu já não sou um membro da igreja. Certo? Porque eu escolhi uma outra fé. E assim, eu mesmo, meu próprio acordo, eu resolvo abandonar a igreja católica. Se eu abandono esta fé, eu perco todo o resto. Não importa. Entende? E o segundo ponto, comunhão dos sacramentos. Os mesmos sacramentos. Esta parte se refere à esperança. O fiel, ele sabe que ele não vai crescer senão pelo auxílio divino. E onde é que está o lugar onde se distribuem as graças de Deus? Sobretudo nos sacramentos. Pelos sacramentos e pela oração comum da igreja.
Então é ali que Cristo distribui suas graças aos fiéis. E é ali então que os cristãos vão para poder permanecer firmes na esperança da vida eterna. Então, se não houver essa comunhão, você não pode ser um membro da igreja. E por isso que os catecúmenos, que já têm a fé, mas que ainda não têm a comunhão dos sacramentos, ainda não podem receber os sacramentos, porque ainda não receberam realmente o sacramento fundamental, que é o batismo, não são contados como membros da igreja. E tão poucos são aqueles que se afastaram desta comunhão, que são os cismáticos, principalmente, também os hereges. Mas o cismático, ele até pode ter essa comunhão na fé, certo? Mas ele não comunga dos mesmos sacramentos. Ele se afastou da comunhão dos sacramentos da igreja, certo? E por essa razão, então, ele está fora, o cismático está fora da igreja. Por fim, nós temos a submissão ao Papa, que é o principal, certo? O que leva realmente à perfeição na igreja. Por isso nós colocamos aqui caridade no teto. Porque a caridade, ela é o cumprimento dos mandamentos de Deus. Mas para que eu tenha caridade, não basta apenas que eu ouça, é preciso que eu faça. E para que eu ouça, eu devo ouvir aqueles que Cristo enviou, especialmente aquele que foi enviado para nos confirmar na fé e para guardar as ovelhas de Cristo. Quem é este? Este é o vigário de Cristo na terra, o Santo Padre Papa. É a este que nós devemos ouvir se queremos cumprir a vontade de Deus, os mandamentos divinos. Então não pode ser considerado um verdadeiro católico aquele que não obedece aos mandatos vindos do Papa, vindos da Santa Sé. Nós não podemos fazer. Entende? E por isso que nós só falamos que não aceitamos, certo, o que vem de Roma, porque nós sabemos que aquilo ali não é expressão da Santa Sé, mas é expressão de pessoas que não são membros da igreja, pessoas que estão fora, porque eles não têm a fé católica mais. Eles têm uma fé outra, uma fé muito baseada em protestantismo, puro, completamente diferente da fé de Leão XIII e da fé de Pio XII. Então eles não são membros, e porque não são membros da igreja, eles podem ser menos ainda sua cabeça. Então é claro que os papas conciliares não devem ser reconhecidos como sumo pontífices. Eles não o são. Mas isso é matéria para a nossa próxima aula. Certo? Na próxima aula nós vamos voltar para São Roberto Bellarmino e vamos ver o porquê um herege manifesto, por exemplo, um Bento XVI ou um Francisco, não podem ser tidos como membros da igreja e, portanto, devem ser tidos como hereges que são. Esse vai ser a matéria da próxima aula e nós vamos tratar então das 5 opiniões que existiam entre os teólogos a respeito desse assunto. E nós vamos mostrar como a opinião vencedora é a opinião de São Roberto Bellarmino. Mas entenda, a opinião de São Roberto Bellarmino é vencedora porque ela parte de um conceito católico de igreja, onde a igreja ela é uma instituição visível, que todos podem reconhecer pelas suas notas, que professa visivelmente a mesma fé, que vai visivelmente aos mesmos sacramentos e que se submete visivelmente, factualmente, realmente, não só em palavras, mas com obras, ao Romano Pontífice, Santo Padre Papa. Então, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Muito obrigado por ter assistido. Nos vemos na próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau.